anos. É assim que o SESI acredita no poder transformador da educação. Acesse www.escolasesba.com.br e conheça nossas escolas. Escola SESI, onde o aluno constrói o seu mundo. Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha, Avenida Anita Garibaldi, Centro Odontomédico Itamaraty, Sala 1208, telefone 3052-1880. Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha, aqui os cuidados fazem a diferença. Responsável técnico Doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Jornal da Bahia no ar. Apresentação: Mário Kertz. Você conhece o Mário? Você conhece o Mário? O Mário tá na área, não tem paro para o Mário. Olá pessoal, muito bom dia, um abraço para vocês nessa terça-feira, dia 19 de novembro, dia da bandeira. Pois é, eu quero começar aqui falando para as emissoras de rádio pelo interior da Bahia que estão ligadas agora conosco. Feira de Santana, Poções, Jiquié, Ribeira do Pombal, Ubatã, Jaguaquara, Guanambi, Carinhanha, Serra do Ramalho, Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Itabuna, Juazeiro, Porto Seguro, Jacobina, Valença, Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, Itapetinga, Santa Cruz Cabralha, Campo Formoso, Mucuri, Conceição do Coité, Itamaraju, Itarantim e Ipirá FM. Todas ligadas aqui, estamos sendo transmitidos para mais de 400 municípios do estado da Bahia. Aragão Brito, bom dia, por favor, informe os meios pelos quais as pessoas poderão se comunicar conosco e nossa ilustre e querida convidada, que daqui a pouco eu vou apresentar a vocês. Bom dia, o telefone 35055000, o WhatsApp 981553258, lembrando ao nosso querido ouvinte que estamos ao vivo no YouTube, anote o endereço youtube.com/portal Metro 1, doutor Mário. Muito bem, e Luana Montargil, que aqui está conosco. Bom dia a todos. Muito bem, e aqui está conosco uma figura que já veio muito aqui, vem sempre para a minha alegria, a alegria dos nossos ouvintes, uma política combativa, combatente, sempre na linha de frente, defendendo as suas ideias e defendendo o de melhor, o que pode ser melhor para o nosso povo. Eu me refiro à enfermeira, professora universitária, ex-senadora, ex-deputada, ex-vereadora, filiada à rede Heloísa Helena, grande Heloísa Helena, que bom ter você aqui. Tudo bem com você? Oi, guerreiro, obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada pela generosidade democrática de vocês, abraçar os ouvintes, abraçar a Luana, sempre me encontro. A Luana é uma detetive boa. Arão, muita alegria estar aqui com vocês. E eu estava dizendo ao Magno, viu? Porque o Magno tem uma rádio de internet, né? Aí eu estava dizendo, o Magno disse, então você vai de manhã lá. Eu digo, olha, Magno, eu queria ir lá no Mário da Rádio Metrópole, porque eles são tão generosos comigo, né? Tanta generosidade democrática que eles têm, que eu preferia ir lá. Eles, não, então tudo bem, você vai lá, vamos organizar. Então, eu quero mais uma vez agradecer a generosidade democrática que vocês sempre tiveram comigo, independente da época que eu era senadora, e mesmo depois, já sem nenhum mandato, como eu estou agora, sem nenhum mandato. E eu digo sempre, primeiro quando você estava falando aí nesse monte de cidade da Bahia, eu digo, rapaz, eu já andei muito nessa Bahia, viu?
Porque tanta cidade que eu conheço, viu? Eu sou uma andarilha pelo Brasil, né? Mas muita cidade que eu já andei Que bom. nessa Bahia, né? Então, obrigada, meu anjo. É uma alegria muito grande estar aqui com você, saudar os ouvintes. Eu tenho muitos amigos de infância que trabalham aqui hoje, né? Então, de vez em quando eles dizem isso, coloca lá no grupo do Meninos de Palmeira, né? Tem muitos amigos meus, Toinho, Denise, um monte de gente. Aí de vez em quando bota. Aí eu vi que você estava lá no Mário Cat. Então pronto. Então é uma alegria muito grande estar aqui, abraçar a generosidade democrática de todos que nos dão a oportunidade de ouvir, abraçar carinhosamente os ouvintes e as nossas queridas e queridos que fazem a Rede Sustentabilidade. Ontem a gente veio para uma atividade muito importante, o lançamento da pré-candidatura do Magno, que aceita essa tarefa, né, tão difícil e num momento muito difícil da rede. Um momento difícil nacional e um momento difícil da rede, porque, como você sabe, nós não conseguimos ultrapassar a cláusula de barreira. Portanto, é um desmonte grande do ponto de vista da estrutura partidária, que fica sem fundo partidário, sem horário partidário, né, sem tempo de TV e rádio. Então, isso complica muito a nossa vida, né? Então, mas Iaraci, que eu digo que é a nossa chefa aqui, né? Iaraci, Júlio, Cláudio, Diego, Marcelo, todos estão tentando levar à frente essa possibilidade. Então, é sempre uma alegria, né? Tá na nossa querida Bahia. Eu andei um bocado, viu? Eu acho que tem um mês que eu fui ao sul da Bahia, já tinha ido naquela parte da Chapada, a gente tentando, né? Humildemente, mas pisando firme, né? No solo sagrado do povo brasileiro, né? Mas com o coração totalmente irmanado pelo que um dia poderá ser esse país, né? Uma grande pátria soberana, justa, igualitária e fraterna. Um dia será, mesmo que a gente com essas estruturas... Às vezes é difícil de acreditar, né, Luísa? Olha... Eu, às vezes, eu fico dizendo assim, eu estou com 75 anos, e digo, vem cá, para que eu precisei viver tanto para ver certas coisas, né? Não, eu não precisava, sinceramente. Mas eu digo sempre assim, uma certa vez, o meu filho, que me deu a netinha, né? Que é o meu caçula, ele uma vez me disse, mãe, a gente conversando, né, sobre o Brasil, sobre várias outras coisas, né? Sobre a infância, que eu sou uma pessoa muito preocupada com essa história da infância, né? Eu acho que uma pátria se constrói a cada dia, né? Não no futuro, mas no presente, como trata sua infância, sua juventude, né? Um país que permite que se crie uma legião de mão de obra barata, escrava do crime organizado, né? Com crianças e jovens, isso não é um país, não é uma pátria. E aí a gente conversando sobre essas coisas e o meu filho dizendo assim, eu sei, mãe, que a senhora ama o Brasil, não quer sair do Brasil, até porque eu fiz uma opção de ficar aqui. Eu tinha todas as oportunidades, inclusive pela própria universidade, de estar fora do Brasil, mas eu fiz a opção de estar aqui. E eu disse a ele, dizendo, eu queria muito que minha filha pudesse ir, né, e depois da adolescência, ir para outro lugar do mundo. E eu fiquei tão triste, né, com isso, e compreendendo totalmente, né, como é a situação. Então, é um país que não pode ter a ousadia de cultivar no coração das pessoas essa vontade de ir embora, né? Então, eu espero, eu digo sempre, né, Agostinho, para alguns Santo Agostinho, ele tinha uma frase muito bonita que falava da esperança, né? Ele dizia que a esperança tem duas filhinhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação de não aceitar as coisas como estão e a coragem para transformá-las. Então, eu espero que a gente não deixe morrer em nossos corações as duas filhinhas lindas da esperança. E eu não digo que, como você, Mário, eu também não fico certos momentos triste, não. Porque ontem eu até dizia no lançamento do Magno, eu até brincava dizendo assim, olha, quando a gente ouve, né? O Brasil acordou, os jovens... Eu digo, meu Deus, eu nunca fui dormir. Sim, na minha, né? Se tem alguém acordando agora, eu nunca fui dormir. E muitos outros que não dormiram, até para que eu pudesse estar aqui lutando. Pois é. Né? Então, começa a contar a história como se fosse de agora, e efetivamente não é. Então, quando eu não estou dizendo que em alguns momentos
eu não fique, né, profundamente triste, né, com determinadas coisas, mas que a tristeza, a angústia e as lágrimas que a gente derrama diante de determinadas coisas, elas não sejam suficientes para nos impedir de caminhar, mas pelo contrário, né, que elas fortaleçam os nossos passos, firmem os nossos passos na caminhada, porque mesmo que um dia a gente nem mais aqui esteja para ver um mundo melhor, eu quero ter a consciência tranquila que por aqui eu passei trabalhando por um mundo melhor. Posso nem ver. Aliás, às vezes a gente até meio que perde a esperança de ver um mundo melhor, né? Uma pátria, veja, uma pátria soberana, justa, igualitária e fraterna. Então, eu posso não ver, mas eu quero ter a certeza que por aqui passei, tentando ajudar que outras gerações. Eu queria no presente, né? Porque quem está sofrendo hoje, quem está precisando de um exame laboratorial, um procedimento cirúrgico, quer uma vaga na escola, quer tirar seu filho do mundo maldito das drogas, né? Ou um trabalhador da área de segurança pública, quer ter um salário digno, quer morrer menos e quer matar menos, né? Uma infraestrutura de cidade. Claro que a gente quer as mudanças agora, porque quem vive o problema agora e que precisa de uma alternativa e solução agora. Mas que a gente continue lutando. Isso é uma introdução grande danada, né? Meu Deus, eu não faço uma saudação. Fica à vontade, que a gente gosta de ouvir você. Agora, Heloísa, me diga uma coisa. Você hoje não tem nenhum mandato, não é? Aliás, eu perdi a eleição. Ô, digo, tá vendo que você não pode perder a esperança? Viu, Mário? Eu digo assim, olhe para quem eu perdi a eleição. Para Colo, para os Calheiros, para um homem que o apelido era Butreta. Homem. É por isso que eu não posso perder a esperança. Olha, eu posso. E foi gente lá chamá-los de companheiros. Você deve sentir até feliz de ter pedido para essa miséria. Eu digo assim, então é por isso que eu não posso perder. Porque quando a gente, às vezes eu digo assim, meu Deus, eu fui banida. Né? Banida, porque quando você perde a eleição para uma pessoa digna, que pode até pensar totalmente diferente de você. Mais digna. É por isso que eu digo, olha, para mim, se a pessoa é de direita e assume o que é, e de esquerda e assume o que é, para mim tá tudo bem. Eu não gosto do cinismo, da dissimulação. Mas eu digo assim, você perder para uma pessoa digna, independente da formulação ideológica, programática, da visão de mundo que tenha, faz parte. Né? E quando você perde pela vontade legítima do povo, para umas pústulas políticas, aí é difícil, né? Mas é por isso que eu digo que a gente tem que estar renascendo a cada dia. Essa última eleição presidencial no Brasil foi isso, né? Exatamente isso. Né? Pois a gente acabou... Quer dizer, aí às vezes eu fico pensando, será que o povo brasileiro, uma boa parte do povo brasileiro não quer isso mesmo? Eu digo assim, porque eu me lembro que logo depois que aconteceu o processo eleitoral, sim, mas é isso que eu digo, eu não vou tirar a legitimidade da democracia porque eu perdi para algumas pústulas políticas, né? Não, porque, de jeito nenhum, com certeza, queiramos ou não, todas as ditaduras aplaudidas pela direita ou aplaudidas por setores da esquerda, todas as ditaduras foram burocracias corruptas, assassinas e totalitárias. Concordo inteiramente todas. Com você. Então, a gente, mesmo que a nossa democracia ainda não seja democracia, porque sem justiça social não é, com esse abismo gigantesco em relação à concentração de renda, à exploração dos recursos naturais, à vida cotidiana do povo, mesmo que a nossa democracia representativa seja tão fajuta, ou seja, né, você vê ganhar uma eleição com discursos terríveis, com práticas abomináveis, com acordos repugnantes, e mesmo assim, ainda é melhor do que, concordo, né, inteiramente. Os sistemas totalitários. Então, a gente continua, né, agora, lutando do mesmo jeito. Você, quando foi senadora, você deu trabalho a muita gente lá, inclusive um baiano famoso. Eu digo assim, depois que ele morreu, eu não brigo mais, porque eu tenho o costume de só brigar com uma pessoa quando ela está no auge. Aí depois mas aquela briga sua ficou na história. Não vou ficar refém da sua memória. Eu digo assim, ó, quando você... O ideal... Antônio Carlos Magalhães. Eu digo o ideal, né, Mário, era que a gente pudesse ter relações sempre serenas
entre aspas, civilizadas. Não era bom? Era. O bom era assim, mas nem quando sempre é nem possível, né? sempre é possível. É. Porque tem gente que diz, mas essa Heloísa é muito grossa, só vive dando voadora. Eu digo, não, eu só dou para quem merece. Eu sou um poço de ternura, mas posso ser um caldeirão de fervura, se alguém necessitar também, né? E no caso Dando específico... voadora deve ser ótimo. eu digo, no caso específico é isso, né? Porque eu digo assim, olha, a pessoa pode me colocar todos os defeitos. Tem gente que me detesta porque eu gosto de blusinha branca, né? Tem gente que não gosta porque eu prendo o cabelo, tem gente que não gosta da minha forma de falar, tem gente que não gosta das ideias que eu defendo. Até aí tá tudo bem. Agora, a minha honra pessoal, ninguém toca, porque se tocar, é um problema. Aí... Né? É um problema. Legal. É um problema. Aí é a vida, né? E coisa de mulher. Agora o povo sempre se assusta, né? Porque quando uma mulher tem coragem de falar... mas eu achei ótimo. Né? Você sabe, Aí- aquilo foi uma cena que até hoje está na minha memória. Pois é, aí Exatamente pronto. como Aí foi. agora, como ele foi para outro plano espiritual, a gente agora tá não tudo arenga bem. mais, né? É. A gente só arenga quando o caba tá no poder. Porque tem gente que gosta de brigar com o que tá de baixo, né? Aí não vale Eu não. Aí fico é doente sacanagem. quando eu vejo. Eu me meto em briga no meio da rua. Se eu ver uma pessoa brigando com o de baixo, eu digo, meu filho, vai brigar com o de cima. Vai brigar com o deputado, com o senador, com o presidente. Vai brigar com gente grande. Não é você brigar com gente Brigar com um cachorro pequena. grande, como se diz vai aqui. lá, eu quero ver. Não é verdade? Mas aí, esse daí eu prefiro realmente assim. Mas aí agora... Agora, Luísa, me fale um pouquinho aqui sobre Salvador. Você está aqui acompanhado de vários companheiros seus, inclusive aqui um que me lembra de um saudoso e querido amigo, uma das melhores figuras que a Bahia teve, Dr. Gerson Mascarenhas. Que figura, rapaz, que homem, um comunista completo. Ele era tudo em muitas coisas, e tinha gente que gostava de carimbar. Dr. Gerson é comunista, mas Dr. Gerson foi muito mais do que isso. Você chegou a conhecer ele? Não. Uma figura extraordinária, um homem carismático, simpático, querido, atencioso, trabalhador, firme nas ideias. Tinha a maior admiração por ele, a maior admiração dele. Quando eu vi o filho aqui, eu vi, você parece muito com seu pai, muito, muito. Na mesma hora. Olha, veio que a coisa lembrança linda, né? boa. Ser parte dessa grande história, né? Pois é, Que é uma pois coisa é, uma maravilhosa. escola, uma E escola. saber reconhecer, né? Essas coisas, porque também são muitos os que tentam aniquilar a memória, aniquilar a história das pessoas. É muito mais fácil, né? Do que realçar o que essas pessoas puderam contribuir, né? Achei até uma coisa bonita. Eu ajudei a fundar o PSOL e saí do PSOL quando eu achei que foi rompido o pacto fundacional em relação a questões filosóficas, pessoais, e tenho muito respeito por as pessoas lá. E uma das grandes tendências internas, que é o movimento da esquerda socialista, o MES, né? Que tem como figura de maior expoente a Luciana Genro, que ajudou a fundar comigo. Então, eles fizeram uma homenagem muito bonita para mim no encontro que eles tiveram de 20 anos do mês agora. Então, alguns tentam aniquilar a história dos outros, né? Alguns enaltecem a história apenas quando essas pessoas servem a você. Quando não serve mais, aí as pessoas não interessam e se tenta aniquilar a história, né? Então, o resgate de pessoas que foram tão importantes, isso E você sabe que ele é teve um muito papel importante. importantíssimo nas obras sociais de Irmã Dulce. Doutor Olha que Gerson, coisa pois linda. é, Rapaz, mas peça essa Bahia até fundamental, sempre tem, né? pois é. E Bahia danada, É, né? não, eu olho, doutor Gerson, é dessas figuras que merecem ser lembradas. Eu Que coisa tenho um linda. carinho, uma admiração por ele que você não pode imaginar. Agora, temos o lançamento de uma Ontem. pré-candidatura aqui a prefeito de Salvador pela rede, Exatamente, o nosso querido Magno está Magno Lavigne. topando essa tarefa, né? E nós agradecemos profundamente a ele, porque eu digo assim, estar perto dos que estão no poder é fácil, estar perto dos que têm muita estrutura, muitas condições, é tudo fácil, né? Começar ou recomeçar é uma tarefa muito difícil. Então, a gente fica muito agradecida ao Magno por topar esse debate, né? Tentar disputar no imaginário popular uma alternativa às candidaturas que certamente serão postas, e a gente respeita todas elas, né? E a legitimidade democrática que todas têm. Mas é muito importante isso. Então, é um profundo
conhecedor da cidade, né? Além de já ser um conhecedor da cidade, tem estudado cada vez mais, né? Tem trabalhado alternativas concretas e eficazes que possam melhorar a vida da população de uma cidade tão grande como essa, né? Uma grande densidade populacional, com problemas de alta complexidade, e você entrar num processo eleitoral sem ceder à demagogia política, sem se apresentar propostas como se elas fossem a panaceia, resolver todos os problemas de imediato, mas trabalhar com metas claras para um primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de uma administração, sem ceder à demagogia política, ao oportunismo eleitoral. Sem dúvida, isso é algo muito importante, né? Ser capaz de reconhecer avanços e ser capaz de corajosamente mostrar os problemas que existem e as alternativas para resolver. Então, eles têm trabalhado muito nessa questão de estabelecer um plano para a cidade, um programa, né? Lógico, quem vive a vida da cidade, de alguma forma, você depois tem que compatibilizar com o orçamento, né? Com a questão fiscal dos municípios, a questão dos estados e do governo federal, que impactam diretamente na rua, da mais simples rua, né? Impactam indiretamente, mas compatibilizar isso, sem dúvida, é uma tarefa muito grande para uma cidade tão especial para todos nós, né? Como Salvador. Então, nós estamos profundamente agradecidos ao Magno por assumir essa tarefa. Liga o microfone de Magno aí, ô seu rapaz. Magno, me conte aí um pouquinho de sua história aí, que você resolveu enfrentar essa tarefa aí, que não é fácil não, né? Porque não somente a tarefa de ser prefeito de Salvador não é fácil, como também a eleição. É uma eleição dura, né? Difícil, demais, né? Difícil. Porque você vai ter Mário, correntes fortes como aí. Tem uma coisa que a gente sempre fala, na vida da peãozada, nada é nunca fácil não, né? Não, claro. Quem acorda cedo e dorme tarde sabe da dificuldade que é. E Salvador tem algumas referências muito positivas. Eu falei contigo no começo do programa, teve gente que já pensou essa cidade de forma da complexidade que ela é. Você foi uma dessas pessoas. Você tem grandes planejadores de Salvador. Você tem uma história do planejamento urbano que foi montado aqui e que, na verdade, começou a melhorar um pouco algumas questões, por exemplo, no campo da mobilidade urbana e tal, algumas coisas por agora, né? E com o trabalho que vocês fizeram e que passaram muitos anos aí, que foram praticamente abandonados. Totalmente. Quando eu lembro que quando se discutia o bonde moderno, que você colocou como um dos princípios, agora que foi feito o metrô, anos e anos, décadas depois do que você tinha proposto como uma política pública importante. A gente entende a cidade de Salvador na sua complexidade, a gente não quer ser dono da verdade, nada disso. A gente quer colocar o seguinte: é necessário que Salvador discuta uma política voltada para a sustentabilidade. Salvador é a cidade da Baía de Todos os Santos. E Salvador sendo a cidade da Baía de Todos os Santos, por que a gente não vira-se para a Baía de Todos os Santos como a nossa estrutura mais importante, né? Por que a gente não cuida da questão do saneamento básico como algo que fosse fundamental na geração de emprego, de renda, na diminuição da estrutura de pobreza? Mário, você conhece profundamente Salvador. Salvador é uma cidade que tem rua que não bate sol nunca, porque os becos são muito apertados, as pessoas moram mal. A estrutura da vida das pessoas ela é muito complicada. A cidade do Puxadinho, onde as pessoas se embolam para a densidade habitacional. Aqui nós estamos na região de Pernambués, que a gente conhece. Quem conhece é porque tem gente, Mário, que acha que Salvador é da Barra. O circuito, antigamente se brincava muito no Itamaraty, dizia diplomata do circuito Elizabeth Arden. É Paris, Nova York e Londres. Pronto. Aqui é Barra, Ondina, Graça. Perto da Pituba. Chegando perto, não muito perto, não. Pois é. E tem gente que aqui mora e só vive nesse circuito, e acha não conhece que isso nada. É o poder da cidade. Não é mesmo. Aí mais. Aí quando você olha as outras pré-candidaturas, com todo respeito a todo mundo, mas tem gente aí que vai parecer a eleição do Grêmio do Marista. Desculpa, a verdade é essa. Tem gente que... Qual é a vinculação com Pirajá, Liberdade? Qual é a vinculação? Qual é o... Né? Vai lá, assim, mas é estranho, não se encaixa.
Salvador está precisando de mais encaixe, um negócio mais sustentável do ponto de vista da relação. Então, para poder romper com esse ciclo da eleição do Grêmio do Marista, né? Eu falo brincando com todo respeito aos amigos do Marista, a gente está colocando nosso nome, né? Para poder ajudar nesse debate. Com todo respeito a todos os outros companheiros, tem várias pré-candidaturas boas, respeito profundamente Olívia, respeito profundamente Silvio Humberto, respeito profundamente tantos outros nomes que estão colocados, mas a rede vem com outro debate, que é a questão do seguinte: Salvador precisa discutir a sua sustentabilidade. E aí alguém fala, mas Magno, o meio ambiente não tem muito a ver com a questão urbana. Óbvio que tem. Só tem. Você é doido. Mas tem gente que imagina, né, mas quando eu falo de meio ambiente é que vai... Não é que nada, só tem. Só tem. Como é que tudo cuida tem a ver com a vinculação da vida cotidiana das pessoas. E é uma preocupação que a gente tem que ter com alguns conceitos sobre a questão de cidade. Que tipo de desenvolvimento nós queremos para Salvador? Eu estava falando ontem, conversando com os amigos do Movimento Verde Trem, que é o movimento do trem do subúrbio. Eles levantaram uma polêmica contra o governo do estado com relação à construção do VLT do subúrbio. Uhum. E a polêmica deles, eu fui estudar aquilo para entender. Tem um problema, Mário, ali, que, obviamente, quando você faz uma obra daquele tamanho, por exemplo, ela tem importância muito grande para a cidade, melhora a qualidade, transporte. Só que, e o Porto de Salvador? Quando você tirar o trem de 1 quilômetro do porto, nós vamos, amanhã ou depois, abrir mão totalmente do Porto de Salvador para a Baía de Aratu? Simões Filho não é mais Salvador. Qual o impacto da gente perder o porto a longo prazo? Qual o impacto econômico disso? No ICMS da cidade, na arrecadação da cidade, na possibilidade de desenvolvimento econômico de uma cidade que não tem indústria. Como é que ia ficar isso? Então são perguntas do planejamento que eu não vejo nem a CM Neto fazer, nem Rui Costa fazer. Eu gosto muito de Rui e gosto muito de Neto. Tenho respeito profundo por eles, assim. Neto é um bom prefeito e Rui é um bom governador. Eu concordo com você. Agora, me parece que a relação dos dois é meio que jogo de capoeira, sabe aquele negócio como meio ensaiado? Você dá uma pernada pra cá que eu vou tirar a cabeça pra lá. Aí você dá uma pernada pra cá que eu... E nós estamos querendo começar a mexer nas coisas de verdade, né? É um meio... Mas não é verdade? Não tá até a candidatura que eles estão construindo. Aqui já saiu aqui um rabo de arraia, como é que não é da voadora. E agora Porque comigo não tem essa história de ensaiar, não. Ela ainda disse que ela não ensaia capoeira, não. Eu acerto o pé. Eu não jogo capoeira, não, né? Mas minha netinha... É capoeirista, né? Não, é 9 anos, né? Tenta ser, né? Mas, em respeito às tradições, a gente gosta que ela Então a gente, também. com todo carinho e atenção, porque a gente tem um profundo respeito pelas pessoas, pela história das pessoas, profundo respeito pela tradição. E você estava falando aqui da questão de ACM. Tem um profundo respeito, inclusive, pela história dele. Você fala CFM, o senador. O senador, o original, como você disse. Você não falou mais desses dias, esse original, não, mas eu lembro. Mas é mesmo. Eu falo assim, o pessoal pensava que era para pirraçar Neto. Não é porque eu gosto muito de Neto. É para diferenciar, mas porque todos dois são ACM. Você tem que saber qual é o que eu estou me referindo. É verdade, o original, né? Então, tem profundo respeito. Aí você tem figuras históricas como, por exemplo, que influenciaram muito minha vida. Fernando Santana. Essa figura. Quer dizer, eu sou dessa... Eu sou um homem de 46 anos, mas eu sou dessa história de formação. Esse é meu povo aí. Então, neste caminho que a gente acha que dá para governar Salvador. Agora, governar com outro olhar. Está na hora de quebrar, Mário. Esse negócio dessa polarização, da forma como que está colocada, está muito ruim para as pessoas. Ou você é vermelho, ou você é azul, não, que agora nem sei qual é a cor que o pessoal de Bolsonaro usa. Mas verde e amarelo. Verde e amarelo. Acabar um pouco com o Bavi, né? Esse negócio Fla-Flu, Bavi. Pô, peraí, rapaz, que falta de imaginação. Tem os nossos né? times para brigar, né? Eu já brigo com o povo da minha família, que é do CRB, botar o presidente do Bahia também no meio da confusão. Pronto. Daqui a pouco o outro lado vai botar Paulo Carneiro, então vai ficar a disputa de Bavi na eleição municipal. Mas é ensaiado isso. Não, mas eu acho ótimo que apareçam ideias diferentes, posições diferentes, origens políticas diferentes. A gente está precisando, ainda mais, eu não sei se você concorda, Luísa, no momento que o Brasil está vivendo, né? Porque nós temos um governo federal aí, mas que a vontade dele é fechando,
e dividindo o povo de uma forma, rapaz, o ódio que o povo brasileiro hoje está cheio de ódio. Rapaz. E os dois lados, viu? Sim, dos dois lados, claro que é dos dois lados. É por isso que parece uma coisa ensaiada. Claro que é dos dois lados. Exatamente, porque é uma tática. Eu digo mas assim, é como se um só existisse porque tem um outro. Mas é isso. Bolsonaro, para existir, tem que ter o Lula. Você sabe que estão dizendo analistas políticos que agora que Lula está solto, João Dória entrou pelo cano. E quer ser candidato a presidente. É uma tática do ponto de vista do oportunismo eleitoral perfeita. Perfeita, pois né? Porque, veja, primeiro porque o Bolsonaro parece semente terminator, né? Que se encerra em si. Ele ganhou uma eleição. Foi uma super eleição a que ele ganhou, porque ele passou a ser o candidato da elite política e econômica depois que ele já estava na frente. Ele não era o candidato da grande mídia, dos banqueiros da grande elite, ele não era. Ele ganhou uma eleição falando aberrações, não mentiu o que pensava, porque uma pessoa que ganha... Eu digo sempre aqui, olha, ninguém pode dizer que ele enganou ninguém. Não enganou, não. Ele ganhou a eleição assim. Bolsonaro, ele falou aquelas barbaridades. Ele passou a ser o candidato da elite apenas quando a grande elite política e econômica viu que ele ia ganhar e o que o candidato preferido deles não conseguia emplacar. Mas olha só a oportunidade que esse rapaz perdeu, né? Então, por quê? Porque a mediocridade, não vou falar isso como se fosse uma presunção acadêmica, que eu detesto isso. É a mesma coisa, eu não chegaria ali para o Arão para tentar ficar no lugar dele, porque eu não sei nada sobre isso. Mas ele sairia melhor do que ele, porque ele não vale nada. Não sairia nada, não saber nada, entendeu? Eu jamais iria aí, porque eu não entendo disso. Porque você é delicada. Então, quando eu falo da mediocridade intelectual, o misto de burrice com arrogância, aniquila qualquer pessoa, porque eu não posso querer falar sobre algo que eu não conheço, ou eu não posso ir para a estupidez intelectual, a estupidez política, para incutir no imaginário popular determinadas aberrações. Então, eu acho que se uma pessoa pode até ter conceitos que eu possa considerar repugnantes, ela até tem o direito de pensar desse jeito. Mas ele querer incutir no coração do povo brasileiro isso é inaceitável. Então, essa farsa da polarização, ela interessa aos dois. Interessa. Os dois constroem isso para evitar qualquer outra alternativa. E eles são tão arrogantes, que quando você pensa diferente dos dois quadradinhos, dos dois menininhos arrogantes que querem tomar conta da bola, eles dizem, estão em cima do muro. Eu digo, não, meu amor, alto lá. Quem são vocês para achar que o mundo, com tanta complexidade, se divide apenas nos dois quadradinhos que vocês estão? E quem não está nos dois quadradinhos do Bolsonaro ou de Lula está em cima do muro? O muro é uma ova. Eu estou no meu espaço, do que eu tenho direito a pensar diferente desse mundo. Então, eles são tão arrogantes que ousam achar que o mundo só se divide entre eles dois. Então, cada um constrói essa tática, querem fazer dessa tática um movimento meio plebiscitário no Brasil, inclusive nesse próximo ano, porque cada um vai ficar disputando para ver quem ganhou mais, né? Quem foi que ganhou mais de um lado ou do outro. Vai acontecer em 2022. Aniquilar qualquer uma outra força política que ouse achar que pode disputar as instâncias de decisão política e o espaço de poder. E é de uma mentira tão grande que, às vezes, quando eu vejo, por exemplo, quem analisa o Brasil, eu acho que a pessoa pode ter todo o direito de defender, por exemplo, a reforma da Previdência. Eu acho um debate farsante, tecnicamente, mas eu entendo que a pessoa tem o direito de defender. Claro. Não, olha, eu entendo que é diferente. Eu digo, olha, eu acho que não tem déficit na Seguridade Social. A minha concepção é a concepção que está na Constituição. Não existe déficit na Seguridade Social. Todos os anos eu analiso as contas que o Tribunal de Contas da União faz sobre a Seguridade Social. Alguém pode dizer, tá, Heloísa, mas se você fala em Seguridade Social, você está tirando a concepção de previdência isoladamente. Aí eu digo, pois é, mas se o que dá, entre aspas, o déficit que você diz que tem na Previdência,
que eu não enxergo o déficit, pelo contrário, eu vejo o superávit na Seguridade Social, que pega previdência, assistência social e saúde. Mas você diz que tem, então por que você não coloca o que, entre aspas, pode dar o déficit, que é a aposentadoria do trabalhador rural, na assistência social que ele deveria ter mesmo? Porque é absolutamente justo que o trabalhador rural, mesmo que ele não tenha a capacidade contributiva, ele tenha acesso à previdência. Eu defino, inclusive, para a dona de casa. Uma mulher que trabalha só dentro de casa, que faz um trabalho não remunerado, não reconhecido socialmente e trabalha demais. Então, se ela não contribuir para a Previdência, ela não tem acesso à Previdência. Então, eu posso achar uma face. Agora, quando eu vejo determinadas coisas, né? Por exemplo, o Fernando Henrique fez uma reforma da Previdência, roubou o direito dos trabalhadores. O Lula fez uma reforma da Previdência, roubou o direito dos trabalhadores. O Bolsonaro agora fez do mesmo jeito. Então, eu posso dizer que só o Bolsonaro faz isso e os outros não fizeram? Eu não vou aceitar. Eu não vou mentir. Se quando a gente diz isso, a Maria vem pra cima. Mas você tem que esquecer o passado. Eu digo, não, meu amor, eu não esqueço o presente nem o passado. Eu não vou mentir para essas pessoas assim, não. Eu sou contra a privatização das hidrelétricas. Eu sou contra que uma estatal chinesa venha tomar conta do Rio São Francisco. Eu sou contra uma empresa italiana ou norueguesa ou canadense venha tomar. Porque se nós no Brasil já temos a gestão conflitante do uso da água com uma estatal pública, que é a Chesf, imagina se for uma estatal chinesa, imagina se for uma empresa norueguesa, italiana, canadense, aí é que o negócio vai ficar mais difícil no uso conflitante de água, já que no momento, infelizmente, ainda é o principal componente de matriz energética. Então, eu sou contra a privatização das hidrelétricas, porque eu acho que é privatizar um bem absolutamente nobre e necessário, que é a água. Aí eu vou deixar de dizer que a Dilma fez isso? Nem a pau. Pode botar no pau de arara para sangrar pelos ouvidos, que eu não deixo de dizer. Eu digo que a Dilma fez, eu digo que o Lula fez, eu digo que o Bolsonaro fez. Eu digo. Agora, isso pode me tirar voto? Pode, porque a polarização imprensa quem pensa diferente. Imprensa. Luiz, a gente não pode dizer que todos os problemas que o Brasil está vivendo hoje foram criados pelo governo de Bolsonaro. Eu digo assim, porque eu digo, pelo amor de Deus. Ele não teve nem tempo para criar tantos problemas, né? É exatamente isso. Mas se ele cria os problemas todos os dias pelo que ele fala. Não é verdade? Sim. Agora, os problemas estruturais, não foi por criado, favor. não. Agora é o tal negócio, ele tem a obrigação de trabalhar para resolver. Pois é. E não para ficar resmungando Agora, você do passado. sabe o que me dá tristeza, por exemplo, de ver um ministro da Educação ser um sujeito tão grosseiro, estúpido, mal educado, agressivo. Quer dizer, que exemplo passa para o povo brasileiro em termos de educação? Pois é, porque ele devia ser com gente grande, né? Agora com uma pessoa que escreve lá uma coisinha, né? Pois é, chega. Eu quero ir para um estábulo, trabalhar no estábulo, porque para sua mãe, que vai ser uma mula sarnenta. Mas isso é o típico componente de projeção na psiquiatria, né? Sim, mas né? Acontece que é demais a gente assistir isso, é inaceitável, é absolutamente inaceitável. E essa guerra de ódios... Pois é, favorece, pois é, e a saída de Lula, você sabe que favorece Bolsonaro e favorece os Lula, dois, porque ficam os dois, cada um. E aí a gente se pergunta, ei, olha, povo brasileiro, quem não votou? Porque quando você pega o número de quem não votou, o número de pessoas, porque diz assim, o Bolsonaro, isso a gente não está dizendo que os eleitores do Lula, do Bolsonaro, sejam tão vis como os seus representantes. Não estamos dizendo isso porque tem pessoas boas em todo lugar. Claro, que tem pessoa boa que vota nulo, tem gente que vota no Lula, vota no Bolsonaro, e são pessoas boas que podem pensar o país diferente do que eu penso, mas acreditam, mas querem dar... são honestas. Uma chance, querem pensar diferente, né? Tem gente que mente sabendo que está mentindo, protegendo um ou outro, sabendo que está mentindo. Isso né? é verdade. Mas eles querem, nessa farsa da guerra do ódio, eles querem simplesmente alimentar, fazer das eleições municipais meio com eleição publicitária, para trabalhar essa guerra dos dois lados, para ver quem é que vai
ganhar mais figurinha. Agora você sabe, Luísa, que nós vamos tentar não deixar que isso aconteça, as terceiras vias são sempre difíceis de serem colocadas, né? Porque a tendência a essa polarização absorve tanto da energia que o povo fica preso nisso. Então é por isso que eu acho, Magno, que você trazer esse tipo de visão para a cidade, para o debate, é extremamente importante. A gente não pode ficar só nessa Rui, Neto, isso ou aquilo. A gente tem que sacudir um pouco as consciências, os pensamentos. Aí nesse debate. Eu acho importante isso, Mário. Porque, como a Heloísa estava falando aqui, primeiro que é uma alegria, imagine, eu, aqui um dirigente sindical, de uma central sindical, sendo apresentado por Heloísa Helena. Então, para mim, é uma honra, uma alegria tamanha. Mas tem alguns aspectos também. Eu fiquei um pouco assustado, que estavam falando no comentário sobre a política nacional. O primeiro discurso do Lula, quando saiu da cadeia, eu disse, não, ele saiu agora, ele está no direito de ficar chateado, né? Mas um segundo discurso, quando exclui os outros partidos de qualquer possibilidade de aliança com o PT, eu disse, como é que vão reagir a turma que imaginava que teria aliança aí com o PT nesse processo eleitoral? Eu acho que tá uma situação... A gente tem que começar a romper esse negócio aí, Mário. Tem que começar com todo respeito às pessoas. Os quadros eu também acho. Tem muitos quadros muito bons, importantes. Tem que ter a terceira via, a quarta, a quinta, a exatamente sexta, isso. né? Vamos construindo, né? Várias vias alternativas. E tem outra coisa, se a gente não bota o pé na estrada, zero jogo para outro lado, né? Nós estamos com o pé na estrada, vamos para os bairros. Vamos discutir a situação, por exemplo, eu não entendi por que o prefeito, ACM Neto, não decretou estado de emergência com relação à questão dos pescadores de Salvador. Eu ando muito no Porto do Sapateiro, que é um dos pequenos espaços do subúrbio ferroviário, ali em Santo Tomé de Paripe. Lá não teve uma contaminação, os peixes estão bons, mas as pessoas não vendem peixe. Não conseguem vender. Claro, as pessoas... Ninguém compra. Porque ninguém acreditou no secretário da pesca, de pesca que disse que o peixe é inteligente. Rapaz, quer dizer, é um negócio tão absurdo. Com todo o respeito do taquiario. É demais um negócio desse, não? Então, o peixe vê a manta de óleo e quer dizer, aí a gente fica pensando que tem outros interesses por trás, né? Porque eu soube que aquele rapaz ele tem ligações familiares com os maiores exportadores de peixe do Brasil. Quer dizer, imagine, é todo um jogo que é feito justamente para poder atingir os mais pobres. Não é possível, Mário. A ilha, com todo respeito à prefeitura, aos secretários, como é que na Ilha de Maré não tem médico? E o próprio secretário de saúde reconhece que não tem. Porque o médico não quer ir, dê um jeito, se vira, cara. Você tá aí para isso, para poder resolver a questão do povo, não é para ficar dizendo, é pauta de reivindicação, somos nós do movimento sindical que temos o direito de colocar. O governo governa, né? Resolva. Então, várias situações que a gente pretende fazer o debate político, que com alguma profundidade, com respeito profundo por todos, agora também de uma forma bastante independente. Pois é, olha, nós estamos conversando, infelizmente estamos chegando no tempo aqui, né? Então eu só quero... Agora você precisa voltar mais aqui, viu? Está convocada você muito, e Magno vai participar também do debate que a gente vai abrir aqui espaço para todo mundo isso é que falar. É uma coisa maravilhosa, né? Vamos discutir mais dessa cidade, vai balançar esses coretos aqui, o pessoal não ficar pensando que só tem Bahia e Vitória. Estamos na Semana da Consciência Negra, né, Mário? Pois é. 20 de novembro. Pois é, outra Viva coisa Zumbi, Dandara, República dos Palmares. Rapaz, esse racismo nosso, rapaz, que fica tão negado, tão aí avisa pro pessoal também que não é só eles que querem ela, não, eu também quero ela, né? O Negão tá aqui presente, assim, no sentido da gente também fazer parte desse debate. Claro. Porque não é uma questão de ser ou não ser organizado nenhum movimento orgânico. É uma questão de compreensão de que a cidade de Salvador tem que se começar a parecer com a cara de Salvador. E eu digo que o negócio da cara de Salvador, que é outra coisa, você conhece bem. Salvador é a cidade da BR-324, engarrafada quando o povo do interior vai para suas casas quando tem o São João. Essa é Salvador de grande parte da cidade, de gente que veio fazer a vida aqui. Eu sou desses. Eu vim de Ilhéus, vim para cá para batalha, para sobrevivência. Então, viemos nós para sobrevivência na capital. E nós somos Salvador. Nós somos os tupinambás que foram para lá, levados no final da guerra que os portugueses derrotaram, e agora voltamos ameríndios, negríndios,
voltamos nessa nova construção de compreensão de cidade, de mundo. Então é isso aí, esse é o debate que nós queremos. Valeu, muito obrigada. Heloísa. Viu? Agradeço mais uma vez a generosidade democrática de vocês. E vocês falando sobre essa questão do racismo, eu fico pensando assim, como uma sociedade pode se considerar moderna e civilizada se ela é capaz de impor em hierarquia perversa, de humilhar, de mutilar, de matar alguém, porque ama diferente, né? Porque é um homossexual. Porque tem a cor da pele diferente. Né? Porque pode ter uma fragilidade física, porque pode usar uma roupa esfarrapada, porque é uma mulher. Como pode? Né? Então, nenhuma sociedade... Isso é um padrão civilizatório básico. Né? Antes de qualquer luta ideológica, divisão de mundo, como é que você pode, né? E como dizia o velho Mandela, tem uma frase muito bonita que ele dizia assim que ninguém nasce odiando alguém pela cor da pele ou pela religião que professa. As pessoas aprendem a odiar. Constrói esse ódio. E se as pessoas aprendem a odiar, as pessoas podem aprender a amar. Então, né, que a gente realmente possa ser capaz, né, de que as nossas crianças e as nossas crianças de hoje, né, porque às vezes tem uns que legitimam tanto esse tipo de ódio, esse padrão absolutamente incoerente com uma sociedade moderna e civilizada, que é realmente inaceitável, triste, repugnante, né? Então, que a gente possa realmente construir, né, um padrão civilizatório, moderno, onde se possa ter, além dessa questão da soberania nacional, da justiça social, a gente possa também ser capaz de compreender no outro a intensidade da humanidade que ali se encerra, né? E não apenas as coisas, né, que as pessoas apresentam, né? A roupa que veste, a casa que mora, né? O carro ou a bicicleta que tem, a cor da pele, o jeito de amar. Isso é uma Eu quero aberração. agradecer você, Luísa, a todos os seus companheiros que aqui chegaram, que estão aqui, o nosso pré-candidato aí da rede, a Prefeitura de Salvador, viu? Vocês aqui, foi ótimo estar com vocês. Espero que a gente esteja outra vez. E toda vez que você vier na Bahia, você é obrigado a assinar o ponto aqui, viu? Senão eu vou mandar cortar seu ponto. Eu só agradeço a você, né, todos vocês que fazem a metrópole, Mário. Eu agradeço muito a generosidade democrática, abraçar carinhosamente, né, a todas e todos que me dão a honra de ouvir o seu programa. A Bahia toda está te ouvindo nos vocês. ouvir, e dar um beijo muito grande em todas e todos, né? Muitos amigos e amigas queridas que eu tenho aqui, e o pessoal da rede, né, de uma forma muito especial. Abraçar a Célia também, que não está aqui em Salvador, né? Está se fortalecendo do ponto de vista do conhecimento, da formação profissional, que é uma coisa muito importante, que ela está fora do Brasil, mas daqui a pouco chega e se integra também nas nossas atividades. E hoje eu ainda vou para Camaçari com a nossa chefa. Eu digo assim, eu não gosto de ser chefiado por homem, viu? Com todo respeito aos homens, né? Eu digo, meu pai morreu, eu tinha 1 mês de idade. Aí eu fiquei com essa antipatia de ser chefiada por homem. Só tenho filho homem, irmão homem, né? Mas mesmo assim fiquei com essa dificuldade. Aí eu brinco que a nossa chefa aqui é a Yaraci, que é a nossa querida, né, Marina, que é a nossa principal liderança nacional, e a nossa querida Yaraci, que daqui a pouco eu estarei com ela em Camaçari. Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E tivemos a oportunidade de receber aqui Magno Lavigne, pré-candidato da rede a prefeito de Salvador, e homenagear o nosso querido e saudoso, grande figura deste país e da Bahia, doutor Gerson Mascarenhas. Intervalo. Valeu. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas, querido ouvinte, você que está acompanhando a Metrópole em toda a Bahia, preste atenção, viu? O preconceito racial existe e é estrutural. Atinge a negros, índios, pessoas de religiões de matriz africana e povos tradicionais todos os dias. Pois é, o racismo fere, o racismo mata, racismo é crime, deve ser combatido e punido. Então, por favor,